Reforma tributária aprovada por deputados. Após votação dos destaques, Congresso extingue DPVAT. Paraná fecha parceria com o Hospital Pequeno Príncipe. Instituição fará divulgação de dicas de saúde durante eventos do Verão Maior. Economia de R$600 milhões no programa Compras SC. Governo de Santa Catarina reduz custos, centralizando compras das secretarias. Rio Grande do Sul anuncia investimentos de R$47 milhões em projetos na área social. Após exames, Lula liberado pelos médicos e volta a Brasília. Celulares nas escolas. Senado aprova projeto que limita o uso dos aparelhos. Alta do dólar. Não há ataque especulativo, diz Galípolo. E você vai ver ainda. 10 mandamentos são leiloados em Nova York. Colecionador privado adquire tábua com escritos bíblicos por quase R$31 milhões. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, agora no horário de Brasília, 8h03. Além de eventos esportivos e shows no litoral paranaense, com o Verão Show, o estado também passa a contar com ações de saúde para crianças. A parceria firmada entre o governo paranaense e o Hospital Pequeno Príncipe, referência no atendimento pediátrico no país, vai promover em telões montados nas praias de Guaratuba e Matinhos orientações sobre cuidados de saúde para as crianças que participarem dos eventos Verão Maior Paraná. O Verão Maior Paraná é uma iniciativa do nosso estado de dotar o nosso litoral das melhores oportunidades de lazer, de entretenimento. O governo do estado está muito imbuído disso, o governador Ratinho Júnior pessoalmente está cuidando disso. Serão shows, serão diversos eventos em locais estratégicos que vão ter os materiais lá rodando em vídeo. Tenho certeza que vai atingir a família paranaense que estiver no litoral do estado. Os temas abordados nos telões serão a importância do uso do filtro solar e repelentes, a forma adequada de aplicá-los, as viroses comuns no verão e como evitá-las e dicas de alimentação para os dias mais quentes. Também serão destacados o vínculo familiar e as oportunidades que a prática de esportes oferece para reforçá-los, além de divulgar o canal de doações da instituição. Cuidados preventivos, alimentação, hidratação, hábitos de vida saudável e principalmente como aproveitar esse momento sem telinha, ao ar livre, na natureza, para a família poder ter ótimos momentos de troca. Além de conscientizar os veranistas, a iniciativa também promove o trabalho do Pequeno Príncipe, que é referência no Brasil e está entre os principais hospitais pediátricos do mundo. E o Pequeno Príncipe é um patrimônio do Paraná e do Brasil, tem 105 anos de história, muito pioneiro ao atender crianças em diversas especialidades. Hoje são 47 especialidades e 23 áreas de atuação, oferecendo 60% dos nossos atendimentos para o SUS. Hoje nós fomos reconhecidos pela revista Newsweek como o hospital número 80 do mundo. Sabemos que além de levar a diversão, a cultura, o turismo, agora nós vamos levar esse lado social. Ele veio para completar o projeto do Verão Maior. Eu tenho certeza que nós vamos colher, sim, muitos bons frutos. O governo do Rio Grande do Sul anunciou investimentos na área social. Mais de R$47 milhões vão ser destinados a projetos. Os investimentos serão aplicados no programa Suas Reconstruções e do projeto que promoverá a implantação e a reforma de unidades de centros-dia para pessoas idosas em diversas cidades no estado. Destinado a municípios em estado de calamidade ou situação de emergência em razão das enchentes, o Suas Reconstrução beneficiará 77 prefeituras que manifestaram interesse em participar do programa. Por meio de cofinanciamento especial do Piso Gaúcho, a iniciativa prevê um investimento global de quase 27 milhões em obras de reforma, ampliação e reconstrução de centros de referência, unidades públicas de acolhimento institucional, postos do cadastro único e centros de convivência referenciados ao CRAS. Cada município selecionado indicou apenas uma unidade para receber a obra. A gente não entra na vida pública só para fazer obra. A gente entra na vida pública porque a gente quer que as pessoas sejam mais felizes.
Afinal das contas é isso. E se a gente quer que as pessoas sejam mais felizes, a gente tem que olhar para a família. O cuidado com a família é fundamental. E olhar a família inteira. Olhar para a família é olhar para a criança e a gente expandir, como a gente está expandindo, o programa de primeira infância no Estado. Que a gente dobrou o número de municípios aderentes ao programa de primeira infância. A gente vai avançar ainda mais nessa política. A gente olha antes mesmo dessa criança nascer, secretário Beto, porque a gente tem o programa Mãe Gaúcha para estimular as consultas, o pré-natal, enfim, e ainda o kit lá para receber bem aquela criança criada no nosso governo. A gente olha escola de tempo integral para que o filho possa estar realmente aprendendo dentro da escola, num ambiente cada vez mais inspirador. A gente saiu de 1% das escolas com tempo integral para 30% das escolas de ensino médio com tempo integral e vamos chegar a 50% das escolas do Estado com tempo integral até o final desse governo. E ano que vem, para cuidar ainda melhor da família dessas crianças e jovens. A partir de agora, turistas e moradores têm mais uma opção de voo internacional direto em Santa Catarina. A nova rota faz parte da malha sazonal entre Florianópolis e Assunção, conectando Brasil e Paraguai durante a temporada de verão. Na última quarta-feira foi inaugurada uma nova rota internacional entre Florianópolis e Assunção, no Paraguai. Operada pela Azul Linhas Aéreas, a rota terá 2 frequências semanais, às quartas e domingos, até março de 2025. O objetivo é atender a crescente demanda de turismo e negócios entre os 2 países. Os voos serão realizados com aeronaves Embraer, com capacidade para 136 passageiros. As viagens partem de Florianópolis ao meio-dia, com chegada em Assunção a 1h55 da tarde. No retorno, a decolagem ocorre às 3h10 da tarde, chegando à capital catarinense às 4h55 da tarde. Além da nova rota, o estado já conta com voos para o Panamá e Lisboa, partindo do Floripa Airport. O programa de compras do governo de Santa Catarina economizou mais de 600 milhões de reais em um ano de funcionamento. O programa Compras SC completou 1 ano e apresentou resultados expressivos. Mais de 600 milhões de reais economizados, crescimento de 563% nas compras centralizadas e redução de 35% no tempo dos processos licitatórios. A iniciativa concentra compras e licitações de diversas áreas do governo em um único setor. E estamos provando que comprando junto, comprando com mais eficiência, comprando com mais zelo, dá para comprar mais com muito menos. Você compra um rolo de papel higiênico, falta de 30 metros, falta 10 metros. E isso não pode acontecer. Então, está sendo feito um trabalho sério, profissional, para que a gente consiga gastar menos, comprando um material muito melhor, fazendo economia em todos os aspectos. Essa é uma obrigação que todos nós que estamos no setor público fazer. Então, por isso que a gente fez essa reunião, com a participação de todos. Outras ações foram destacadas na reunião de apresentação do balanço, como o programa Compra Segura, em parceria com o Inmetro, e um projeto de eficiência energética com a Celesc para reduzir custos nas escolas. A proposta busca economia, agilidade e transparência nos processos públicos. O memorando de entendimento assinado hoje entre a Celesc e o Governo do Estado ele é muito importante porque ele significa uma redução de cerca de 10% nas despesas de energia da Secretaria de Educação. Então, ao longo de 10 anos de contrato, serão cerca de 20 milhões de reais de economia para a Secretaria de Educação, além da valorização do meio ambiente e das energias renováveis, porque a Secretaria de Educação vai contar com as fazendas solares da Celesc. A Secretaria de Administração responsável pelo programa informou que a iniciativa também investe na capacitação de servidores para aprimorar as compras públicas. A expectativa é ampliar a eficiência e alcançar resultados ainda melhores no próximo ano. Bom, em síntese, o programa Compras ele está baseado em 3 pilares: economia, agilidade e transparência. Então, esses 3 pilares eles dão sustentação ao programa Compras SC. A nossa expectativa, a gente começou o ano trazendo primeiro toda a parte da saúde, a parte da educação, que são 2 pastas que mais compram, mais adquirem durante o ano, e agora estamos finalizando com a parte de segurança pública. Então, isso nós tínhamos como meta no início do ano ter uma economia da ordem de 300 milhões e chegamos agora ao final do ano em mais de 600 milhões.
E durante a sessão de quarta-feira, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, como celulares, por estudantes em escolas de educação básica. A proposta, de autoria da Câmara dos Deputados, teve como relator o senador Alessandro Vieira e agora segue para a sanção do presidente. Os alunos das escolas de ensino fundamental e médio não poderão usar telefones celulares dentro dos estabelecimentos de educação após a aprovação de uma lei pelo Senado nesta quarta-feira. A aprovação ocorre em meio a alertas sobre os efeitos nocivos das telas na saúde e no aprendizado dos jovens. Legisladores, pais e o governo federal têm defendido a limitação do uso de celulares em instituições de ensino. Mais da metade dos adolescentes brasileiros entre 10 e 13 anos possuem um telefone celular, proporção que sobe para 87,6% entre aqueles de 14 a 17 anos. Segundo os dados do Comitê Gestor da Internet, quase 2/3 das escolas no país já restringem, por decisão própria, o uso de dispositivos móveis, enquanto apenas 28% os proíbem totalmente. A lei que afeta os alunos de 4 a 17 anos agora segue para a sanção do presidente Lula. A saúde mental, psíquica e até a física de crianças e adolescentes está sob risco, diz o texto que proíbe o uso de smartphones durante a aula, mas também no recreio ou nos intervalos entre os cursos. A norma permite, no entanto, o uso de dispositivos eletrônicos para fins pedagógicos ou por razões de acessibilidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido na manhã de hoje a uma tomografia que indicou bom estado de saúde. Com o resultado do exame, o presidente voltou a Brasília e agora vai poder exercer as atividades normalmente. O presidente Lula, de 79 anos, voltou nesta quinta-feira a Brasília após realizar um exame médico com resultado extremamente satisfatório em São Paulo. O líder petista foi operado na semana passada por um hematoma intracraniano e depois passou por um procedimento de embolização. O governo indicou na rede social X que Lula recebeu autorização dos médicos para viajar de avião. Lula foi operado no dia 10 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois que os médicos detectaram um hematoma, resultado de uma pancada na cabeça que sofreu há quase 2 meses. No dia 12 de dezembro, ele foi submetido a uma nova intervenção para minimizar o risco de outros sangramentos. O médico pessoal de Lula, Roberto Calil, disse que a tomografia mostrou que o presidente está bem e o hematoma não existe mais. Calil acrescentou que Lula foi orientado a não praticar exercícios físicos, mas vai ter as atividades normais. Os médicos também informaram que os exames serão refeitos em 10 dias para nova avaliação. A previsão é de que Lula passe as festas de final de ano na capital federal. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Reforma tributária aprovada por deputados. Após votação dos destaques, Congresso extingue DPVAT. E ainda 10 mandamentos são leiloados em Nova York, nos Estados Unidos. Colecionador privado adquire tábua com escritos bíblicos por quase 31 milhões de reais. Nós voltamos em instantes. Natalzão Fantástico Comprão. Vem que as melhores ofertas estão a todo vapor. Batata lavada, R$ 2,79 o quilo. Banana branca, R$ 2,69 o quilo no Clube K. Capa do colchão mole a vácuo, R$ 26,90 o quilo. Açúcar refinado Alto Alegre, 5 quilos, R$ 17,99. Farinha de trigo Orquídea, 5 quilos, só R$ 16,99. Lava-roupas Tixan IP, pague 3,6 kg, leve 4, por R$ 29,99. É Natalzão, com horário de atendimento estendido. Melhor preço é no Comprão. Vamos! Epa! Pode isso, gente? Se acomodar aqui pra ver jogo em canal duvidoso? Juntou a galera toda em casa, mas ó, cuidado, hein? Podem cortar seu sinal naquele ataque decisivo. Se você não vê em canal oficial, o dinheiro não é repassado pro time. E aí, quem sai perdendo é você, porque vai ficar sem contratação nova. Bora repensar essa caixinha? Deitar com a cabeça tranquila é bom demais. Pirataria não é legal. Estamos de volta com o Pix News desta quinta, agora 8h17.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a proposta de emenda à Constituição que diminui despesas obrigatórias do governo federal, mas com desidratações. O texto contou com 344 votos favoráveis no primeiro turno e 348 no segundo turno. O texto precisava de 308 votos para passar. Um dos destaques, o benefício de prestação continuada, foi rejeitado por unanimidade, porque será discutido em projeto de lei. A mudança também abriu caminho para que os servidores com supersalários mantenham a remuneração inalterada até que os projetos de lei específicos sejam aprovados. Em outra desidratação do texto, parlamentares diminuíram o percentual de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que poderá ser direcionado para atender a área de educação em tempo integral. Agora, as propostas seguem para análise no Senado. Em entrevista coletiva no fim da manhã desta quinta-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o futuro presidente, Gabriel Galípolo, comentaram sobre a inflação e a alta do dólar. Gabriel Galípolo, que assume o comando do Banco Central a partir de janeiro de 2025, avaliou que não há um ataque especulativo contra o real, conforme sinalizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista nesta quarta-feira. Para Galípolo, a alta da moeda norte-americana é reflexo do que está ocorrendo atualmente no mercado. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só, que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir o mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem, eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin e seja com o presidente da República. O economista reforçou a importância da posição do colegiado, deixando claro que a abordagem democrática e cuidadosa é o caminho mais eficaz na tomada de decisões. Todos os diretores deram todo o apoio para que a gente tomasse à frente no processo de decisão do que aconteceria neste Copom e inclusive no Guidance. Ou seja, muitas vezes a gente vê, depende de quem você gosta mais. Se você gosta mais do Roberto ou de mim, você vai achar que foi culpa de um ou de outro. E se você gosta do que foi tomada a decisão ou não, você vai achar que a culpa foi de um ou de outro. E não, o Roberto foi muito claro na reunião que entendia que essa era uma reunião que era para se deixar a responsabilidade comigo, que a minha voz tinha que ter uma voz distinta, e agradeço ao Roberto e a todos os diretores. É um privilégio poder ter esse corpo de diretores e poder compartilhar e ouvi-los e construir junto isso. Galípolo disse que nenhum programa é bala de prata, ou seja, não há uma solução rápida para resolver os problemas fiscais do Brasil. O futuro presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula, comentou que para resolver essas questões é preciso muito diálogo entre a sociedade e o Congresso Nacional. Numa matemática básica, se você entender ali qual é o volume do esforço fiscal que você precisaria fazer para estabilizar a relação dívida-PIB, todo mundo que está acompanhando isso sabe que ninguém imaginou que você ia conseguir entregar alguma coisa que em poucos meses ia dar conta de apresentar uma bala de prata, que seria isso nesse sentido, né? E como todo mundo está acompanhando, as medidas, sempre que são apresentadas de maneira absolutamente legítima num processo democrático, elas envolvem debates e questões nesse sentido. Então, acho que existe essa gestão de expectativas, vamos dizer assim, e tempos e movimentos que são exigidos e necessários do processo democrático e para quem está ali fazendo posições e segurando ativos do mercado, é sabido que existe isso e que é preciso endereçar esse tema fiscal de forma contínua. Ou seja, se não é possível oferecer uma bala de prata com uma única medida, isso significa que isso tem que se dar de maneira contínua no sentido de procurar corrigir ou melhorar todas as dificuldades que nós temos no tema fiscal, que envolvem desde o tema do déficit até uma questão de eficiência, até uma questão de justiça tributária.
O Banco Central efetuou nos últimos dias intervenções no câmbio por meio da venda de moeda norte-americana no mercado. Mesmo assim, o dólar tem operado pressionado em razão da discussão do pacote de corte de gastos no Congresso Nacional. A gente não faz avaliação se o câmbio num patamar é racional, ou se é compatível ou não. A gente respeita os preços de mercado, entende que toda vez que tem uma negociação tem um comprador e tem um vendedor, e que o preço está ali por uma razão de mercado, por uma percepção de um conjunto de pessoas do mundo produtivo, do mundo financeiro, do mundo empresarial. Então, a gente não faz uma análise de se o câmbio deveria ser A, B ou C. A gente usa o câmbio como parâmetro, né, para as nossas estimativas, para os nossos modelos. A gente faz, às vezes, projeção olhando à frente, né, com diversos cenários, mas não cabe a gente fazer um comentário se o câmbio está justo, se não está justo. Com a alta na saída de recursos do país neste fim de ano, Roberto Campos Neto explicou que o Banco Central resolveu intervir com leilões de venda de dólares como forma de contrabalancear essa saída atípica de divisas do país. Segundo ele, o BC não mudou a forma de atuar no câmbio, ou seja, continua sem meta para o dólar. Quando você faz uma intervenção, a intervenção ela tem que ter duas coisas. Ela nem pode ser pequena demais para que não tenha efeito e você continue gerando ou continue com disfunções no mercado, disfunções de liquidez, e nem pode ser grande demais para que faça com que as pessoas tenham a percepção que aquele instrumento perdeu a capacidade de hedge. Porque se as pessoas tiverem a percepção que perdeu a capacidade de hedge, elas vão procurar um outro instrumento, né, que seja uma proxy daquele e que tenha um espelhamento do risco país e vão fazer o hedge em outro instrumento. Então, esse é o transbordo. Nós não atuamos no câmbio olhando isso. Obviamente, a gente conversa com o Tesouro, a gente diz, olha, a gente entende que tem um problema aqui, às vezes a disfuncionalidade é no pré ou nos juros, às vezes a disfuncionalidade é mais no câmbio. Mais recentemente, até se mostrou que a disfuncionalidade na taxa de juros, em termos de liquidez, estava até maior, né, do que a disfuncionalidade no câmbio. Com a aprovação da regulamentação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados, novas mudanças devem iniciar na cobrança de tributos, entre elas a retirada do polêmico DPVAT. Na terça-feira, após a votação que aprovou o texto na Câmara dos Deputados por 324 votos favoráveis, 123 contrários e 3 abstenções, a regulamentação da nova reforma tributária, que prevê a unificação de impostos, cashback para os mais pobres e a criação do imposto do pecado, teve a deliberação dos destaques adiada para o dia seguinte. Entre os temas abordados estava o DPVAT, que havia sido extinto em 2020 e recriado pelo governo federal com o nome de SPVAT, previsto para entrar em vigor em janeiro. A criação do seguro enfrentava resistências de governadores. Após acordos, a cobrança deixará de ser aplicada aos proprietários de veículos. Jorginho Melo, o primeiro governador a se posicionar contrário à volta do DPVAT, comemorou nas redes sociais. Já teve no passado, não dá para requentar. Eu fui o primeiro governador que disse que não ia cobrar em Santa Catarina. Outros vieram e agora o Congresso derrubou, acabou com essa farra de cobrar mais um dinheirinho do povo brasileiro. É esse tipo de ações que nós precisamos reagir. Não podemos aceitar isso. Mais imposto, mais tributo, mais taxa, mais nada, sossega. Vamos fazer com que o brasileiro tenha liberdade, pague menos de imposto. Quanto menor a carga tributária, se arrecada mais. A oposição encarou a retirada desta cobrança como uma vitória. O novo líder da bancada na Câmara, deputado Zucco, do PL, celebrou nas redes sociais, destacando o fim de mais uma taxa. O governo concordou ainda em retirar o projeto de lei complementar a autorização para contingenciar e bloquear todas as emendas parlamentares. Pelo texto que irá ao Senado, o Executivo poderá congelar apenas emendas de comissão e de bancadas estaduais não impositivas, até 15% do total. As emendas obrigatórias não poderão ser bloqueadas. Apesar das derrotas, a aprovação da reforma tributária foi considerada um marco histórico para o presidente Lula, que destacou que a proposta vai garantir um sistema tributário mais simples, eficiente, justo e transparente. Mas este impacto deverá levar alguns anos, já que a unificação de impostos será implementada gradualmente a partir de 2027, iniciando com uma fase de testes e entrar em vigor totalmente apenas em 2033.
Após esse período, o Brasil deixará de ter 5 impostos: PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, que serão unificados no Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Entre outros temas polêmicos está a aprovação da criação do imposto seletivo, conhecido como Imposto do Pecado. Esse tributo incidirá sobre produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, com uma alíquota adicional padrão de 27,97%, que deve ser fixada em 26,5%. Entre os itens na lista estão cigarros, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, veículos, incluindo carros elétricos, embarcações e aeronaves de uso pessoal, apostas físicas e online, extração de minério de ferro, petróleo e gás natural. A inclusão desse tributo gerou críticas de muitos parlamentares, devido a convergências de interesses. Arthur Lira, presidente da Câmara, definiu o texto como não ideal. No entanto, os deputados terão novas oportunidades de fazer adequações com emendas no futuro. Nós não temos o texto ideal. Em nenhuma hipótese nós iremos atender a todas as demandas que o Brasil tem, muito mais ainda em cima de todas as divergências de interesses de grupos, espaços, estados, municípios e todas as situações do manicômio tributário que nós vivemos. Algumas situações, na reunião de líderes hoje, o deputado Reginaldo Lopes vai ter a oportunidade de falar, em algumas distorções que por acaso permaneçam, qualquer projeto de lei complementar será muito bem-vindo a este plenário e ao Congresso Nacional para que essas situações sejam corrigidas dentro do limite de tudo que foi acordado e votado e trabalhado durante todos esses anos. O texto segue agora para a sanção presidencial. Agora você confere alguns destaques internacionais. Pelo menos 11 pessoas morreram em um incêndio em Hanoi, capital do Vietnã. Investigações preliminares indicam que um homem que brigou com trabalhadores no local teria saído e voltado com gasolina. Testemunhos explicaram que o fogo era tão intenso que ninguém conseguiu entrar para retirar quem tinha ficado preso dentro do local. As equipes de resgate receberam um alerta às 11 horas da noite no horário local e conseguiram retirar 7 pessoas com vidas, 2 que foram transferidas para o hospital. Estima-se que o fogo começou no primeiro piso e se expandiu rapidamente pelo edifício. A imprensa estatal garantiu que as câmeras de vigilância de uma casa próxima registraram um homem entrando no local com um balde pouco antes do incêndio começar. A polícia indicou que prendeu um suspeito perto da meia-noite e explicou que o homem tinha ido ao karaokê tomar uma cerveja e acabou discutindo com trabalhadores. Em seguida, ele teria saído para comprar gasolina e a espalhou em um local onde tinha muitas motos. O incidente ocorre depois que 6 pessoas, entre elas 4 oficiais de polícia, foram condenadas à prisão em outubro por um incêndio que destruiu um karaokê há 2 anos e matou 32 pessoas. Um avião particular de pequeno porte caiu nas proximidades do aeroporto da localidade de San Fernando, na província de Buenos Aires, nesta quarta-feira. O piloto e o copiloto morreram. A aeronave colidiu contra casas, mas não havia ninguém nas residências. O avião partiu do balneário de Punta del Este, no Uruguai. Um porta-voz da empresa Aeropuertos Argentina, que opera os principais aeroportos do país, informou que o avião não conseguiu frear ao pousar no aeroporto. A defesa do presidente destituído da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, afirmou que ele não cometeu ato de insurreição. No sábado foi aprovado o impeachment do líder, que precisa ser confirmado pelo Tribunal Constitucional. A equipe jurídica do presidente destituído da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, alegou nesta quinta-feira que ele não cometeu uma insurreição ao impor uma controversa lei marcial durante algumas horas no início do mês. A Assembleia Nacional aprovou no sábado o impeachment do presidente, que precisa ser ratificado no prazo de 6 meses pelo Tribunal Constitucional, devido aos fatos ocorridos entre 13 e 4 de dezembro.
Yon anunciou em um discurso exibido na televisão a imposição da lei marcial no país pela primeira vez desde a instauração da democracia na década de 80 e enviou soldados e helicópteros para o parlamento. Após várias horas de tensão, com grandes protestos nas ruas, o presidente conservador recuou. Suk-yeol e políticos próximos enfrentam investigações por corrupção do Ministério Público e de uma equipe especial da polícia, do Ministério da Defesa e de agentes de combate à corrupção. Vários podem ser condenados à prisão perpétua ou à pena de morte, se forem declarados culpados. O recuo recorde do gelo marinho da Antártida em 2023 levou a tempestades mais frequentes no hemisfério sul. É o que aponta um estudo publicado na revista Nature. A pesquisa, liderada pelo Centro Nacional de Oceanografia de Southampton, revelou que a redução excepcional do gelo marinho provocou um aumento na transferência de calor do oceano para a atmosfera. Este fenômeno ocorre quando a banquisa não consegue se regenerar completamente durante o inverno, deixando grandes áreas do oceano expostas. Banquisa é a camada superficial de gelo resultante do congelamento da água do mar. Os pesquisadores analisaram imagens de satélite da banquisa, dados sobre fluxos térmicos e registros climáticos. As conclusões mostram um aumento notável na frequência de tempestades nas áreas afetadas pelo retrocesso do gelo. Em 2023, algumas regiões experimentaram até 7 dias adicionais de ventos que ultrapassaram os 35 km por hora, em comparação com os invernos de 1990 a 2015. Em 3 áreas oceânicas do hemisfério sul, especialmente impactadas, a redução da banquisa alcançou 80% em comparação com a média anterior a 2016. Este derretimento em massa duplicou a transferência de calor entre o oceano e a atmosfera, alimentando condições meteorológicas mais instáveis. Os autores do estudo alertam que se esses episódios de redução da banquisa se repetirem, podem provocar mudanças climáticas profundas em escala global, afetando não apenas os trópicos, mas também o hemisfério norte. Os cientistas afirmam que são necessárias mais pesquisas para precisar essa relação causal. Uma tábua de mármore gravada com os 10 mandamentos foi vendida por cerca de 31 milhões de reais em uma casa de leilões de Nova York. Uma tábua de mármore apresentada pela Sotheby's como a mais antiga do mundo, gravada com os 10 mandamentos, foi vendida nesta semana por mais de 5 milhões de dólares. Esse valor equivale a 31 milhões de reais. Após um lance que durou vários minutos na sede da empresa, o objeto de 52 quilos, que a Sotheby's acredita datar entre os anos 300 e 800 depois de Cristo, durante o período romano-bizantino, foi vendido. Diante de você está uma pedra que data de mais de 1500 anos, data do final do período romano-bizantino. Tem escrito os versículos dos 10 mandamentos em 20 linhas em escrita paleohebraica. Descoberta em 1913, durante escavações para a construção de uma ferrovia no que hoje é Israel, a pedra contém escrito em alfabeto paleohebraico os versículos de 9 dos 10 mandamentos que aparecem na Bíblia e na Torá. A pedra passou depois pelo Museu da Torá de Brooklyn, antes de ser comprada por um colecionador privado, o último proprietário antes da venda. De acordo com o especialista da Sotheby's, não existe nenhuma outra pedra desse tipo em mãos privadas. Todas as outras peças são pequenos fragmentos e estão em museus. Antes da venda, outros especialistas citados pelo The New York Times pediam cautela diante da dificuldade de autenticar um objeto desse tipo. No comunicado anunciando o resultado da venda, a Sotheby's destacou que este objeto histórico foi estudado por destacados especialistas na matéria e citado em numerosos artigos e livros acadêmicos. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixTVHD. Obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.